Olá, gente, boa tarde. Sou a professora Catarina, estou fazendo estágio, né, com o professor Marco Antônio de Química. E essa live, ela foi dada nessa quinta-feira dessa semana, né? E para quem não conseguiu ver, eu estou gravando novamente para que vocês vejam sobre esse trabalho interessante que está sendo, né? Que é a química do sabão na pandemia, certo? Então, vou colocar aqui o slide para vocês. Aqui. Pronto, beleza. Então, gente, a live de hoje vai ser sobre a química do sabão. O que acontece? Nós estamos vivendo em períodos difíceis, né? Nós estamos na pandemia. E o que aconteceu? O ano de 2020, ele foi marcado por um surto de doença, né? Que no caso foi o Covid-19. Ele é um agente da família do coronavírus, certo? Que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda 2. E o que vai acontecer? Ele é muito conhecido também como SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus, mas também é facilmente conhecido como Covid-19, certo? E o que acontece? A gente sabe também que no mundo a gente desculpa, passou o slide aqui. E aí o que acontece? A gente sabe que no mundo a gente já sofreu por muitas pandemias, certo? Mas o que acontece? Essa do coronavírus, ela foi o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, certo? Se vocês entrarem lá no site da OMS, também tem lá falando todos esses dados. E o que acontece? Em 11 de março de 2020, desse ano, a Covid-19 foi caracterizada, então, pela OMS como uma pandemia, certo? O que acontece? Diante de inúmeras e crescentes mortes que foi tendo durante esse ano, no mundo todo, e a curva epidemiológica também foi muito alta, foram necessários adotar políticas emergenciais. E o que acontece? Como a gente não sabe como esse vírus age ainda direito, não tem medicamento, não tem vacina, não tem nada, né? De medicamentoso, né, para poder parar esse vírus, foram adotadas, então, políticas emergenciais, tais políticas como distanciamento e isolamento social, para poder reduzir as taxas de contágio pela população. O fato de estar usando máscara, o fato de estar isolado, né, tomar cuidado ao sair de casa, não fazer aglomerações e tudo mais. E onde que entra a química nessa situação toda? Porque que acontece? O mundo, ele já passou por diversas pandemias, de origens bacterianas e de origens virais. De bacterianas a gente tem a cólera, a peste bubônica, e as virais a gente tem a gripe espanhola e a H1N1, certo? O que também ocasionou muitas mortes em todo o planeta. Elas já, a partir de estudos de muitos anos, já têm vacina, já tem medicamento para elas. Diferentemente do que acontece com o Covid-19. Por quê? É um vírus novo, certo? É muito semelhante também ao vírus da gripe, porque ao tossir, espirrar e falar com a pessoa infectada, né? A pessoa vai expelir gotículas e vai poder infectar outras pessoas e vai poder infectar superfícies de contato, no caso, que outras pessoas poderão pegar novamente, né? E aí o que acontece? Não existe nenhum estudo em andamento, quer dizer, embora ainda existe, na verdade, já existe, na verdade, estudos em andamento, ainda não existe nenhum antiviral específico que é recomendado pela OMS para o tratamento da Covid-19. Por mais que vocês tenham ouvido muitos aí, a OMS ainda por si só não falou sobre nenhum medicamento e vacina específica para a Covid, certo? Mas já tem muitos estudos para isso. E aí, com essa ausência dos medicamentos, o que nós podemos fazer? O que a química pode fazer? Inicialmente, se a gente pensar em que se a gente limpar as superfícies, limpar a roupa, limpar os objetos que foram infectados, a gente está mexendo com saneantes, no caso, a gente está mexendo com a química dos saneantes. Como assim? Os saneantes, eles são produtos destinados
A aplicação em objetos, tecidos, substâncias, e eles têm como objetivo o quê? A desinfestação, a desinfectação, a esterilização, a sanitização, certo? Então, matar o vírus quimicamente. Beleza, eu sei como matar ele na superfície, eu sei como matar no tecido. Ótimo. E com a ausência do medicamento no nosso corpo, o que a gente pode fazer para a gente se prevenir, né, externamente? E aí que entra a química do sabão. Por quê? O sabão ele tem propriedades, né, específicas em que irá matar esse vírus da Covid-19, certo? Mas o sabão, de onde vem o sabão? De onde surge o sabão? O sabão ele vem a partir de reações de saponificação. O que acontece? Então, os sabões são formados a partir de um triglicerídeo, que pode ser um óleo ou uma gordura, óleo de cozinha normal que vocês usam, certo? E mais uma base inorgânica, que como exemplo está a soda cáustica, certo? Que é o hidróxido de sódio. Esses são os reagentes, dando como produto o sabão mais a glicerina, ok? Essa é a reação de saponificação para a fabricação de sabão especificamente. Beleza. Então, como produto, a gente vai ter aqui embaixo na figura, que é um exemplo de sabão obtido pelo esse método, né? Fórmula do estereato de sódio. Beleza? Tá, agora vamos ver só a molécula de sabão, que é um produto da minha reação de saponificação. A molécula de sabão, ele é constituído de um sal derivado de ácido carboxílico. Então, essa imagem aqui amarela que vocês estão vendo, tá vendo? É um ânion carboxilato. E o que é esse R? Esse R são de 12 a 18 carbonos nessa estrutura molecular, beleza? Então, na figura de cima, que é a azulzinha, aqui mais ou menos deve ter uns 10, não contei ainda, mas é entre 12 e 18 carbonos, certo? Nessa estrutura. E o que acontece? Essa estrutura aqui do carvão, do sabão, a gente vai ter duas partes, que é a cabeça. A cabeça dessa estrutura molecular aqui do sabão, a cabecinha dela é uma parte polar, é uma parte hidrofílica. E a parte apolar é a cauda, que é a parte lipofílica. E o que acontece? O que significa isso? Bom, pelo fato de ser polar e apolar, significa que, ao mesmo tempo, o sabão vai conseguir dissolver tanto substâncias polares quanto substâncias apolares, ao mesmo tempo, certo? E, por causa disso, ele é denominado uma espécie de tensoativo, surfactante, beleza? Ou seja, então ele pode ser classificado como uma molécula anfifílica, beleza? Tá, certo. O que é um agente tensoativo? Primeiro a gente tem que saber o que seria tensoativo, certo? O que acontece? Agentes tensoativos ou surfactantes, eles diminuem a tensão superficial da água. Ou seja, ao diminuir a tensão superficial da água, eles vão estar ajudando a penetrar melhor nos materiais e a realizar essa limpeza, que é o que o sabão faz, com pele, com tecidos, com objetos, utensílios, certo? Beleza. Se ele está diminuindo essa tensão superficial da água, ele vai conseguir penetrar melhor nesses materiais, beleza? Tá, e o que é essa tensão superficial? A gente tem que relembrar que tensão superficial são uma pequena película, certo? Formada em uma superfície, em razão de quê? Em razão de ligações de hidrogênio, beleza? E aí vocês podem ter como exemplo, por exemplo, os insetos. Os insetos, você já viu inseto como se fosse boiando, né? Em cima da água? O que significa? Que eles estão literalmente nessa película de água, que são formadas por ligações de hidrogênio, certo? Então, eles conseguem caminhar pelas águas. Mas se eu tiver sabão nessa água, será que eles conseguiriam? Não. Eles não conseguiriam caminhar, porque pelo fato de o sabão vai estar diminuindo essa tensão superficial. Então, aquela tensão superficial não vai estar mais existindo com tanta força quanto tinha. Beleza? Então, vamos lá. A molécula de sabão tem a cabeça polar e tem a cabeça apolar. A polar é a hidrofílica e a apolar é a lipofílica, certo? Show! Mas e aí? Como é, então, a eficiência do sabão contra o coronavírus? O que vai acontecer?
Para isso, a gente precisa saber como o coronavírus, como é a estrutura viral desse vírus. E o que acontece? O SARS-CoV-2, que é o COVID-19, assim como outros tipos virais, certo? O genoma dele é constituído de moléculas de ácido nucleico, por exemplo, de DNA e RNA. E eles são revestidos por um envoltório proteico, que são várias proteínas. Beleza. A composição desse envelope proteico, envelope viral, são fosfolipídios, ou seja, os fosfolipídios, eles apresentam caráter anfifílico. Vocês lembram que eu falei que a molécula de sabão é uma molécula anfifílica? Eu falei, não falei? Beleza. E o que vai acontecer? Se ele é uma molécula anfifílica, significa que tem características iguais às moléculas do sabão. Ou seja, vai permitir, então, que o sabão tenha interação com a camada externa do vírus e a molécula de sabão, beleza? E o que vai acontecer? Quando o sabão interagir com essa camada fosfolipídica do vírus, ele vai formar pequenas micelas, certo? Da camada que está sendo destruída externamente pelo sabão. Então, do modo que, quando começa a destruir a camada externa do vírus, o seu material genético, o material genético do vírus, o RNA, vai ficar exposto. De modo que ele fique exposto, você inativa esse vírus, você mata o vírus. Então, ao você lavar as mãos, você estará, de modo, destruindo essa camada fosfolipídica do vírus, formando micelas, que são pequenas sujeirinhas, certo? E vai estar expondo o material genético desse vírus, de modo que vai estar matando e inativando esse vírus. Aqui a gente tem um pequeno diagramazinho. O que acontece? A gente tem aqui o vírus, certo? O que acontece? Por fora a gente tem as proteínas. Essas proteínas, no caso, quando a gente é infectado, elas que vão ajudar a infectar as células humanas, elas vão se ligar às nossas células, beleza? Quando estiver no nosso corpo. E aqui é a camada do vírus. Então, você consegue ver que tem uma membrana fosfolipídica aqui, uma membrana lipídica de gordura que protege o material genético, o material de RNA e DNA aqui do vírus. O que acontece? Quando a gente ao ato da gente estar lavando a mão, a gente vai estar fazendo com que o sabão interaja com a camada externa do vírus. Por quê? A cabeça, que é a polar, e a cauda polar vai fazer o quê? Vai interagir com a camada externa do vírus, ok? E o que vai acontecer? A cauda da molécula de sabão, ela vai se conectar com a membrana lipídica, que é a membrana externa do vírus, e vai romper. Então, ao romper, as proteínas e os outros fragmentos do vírus vão ser arrastados pela água, que vão ser formados, no caso, as micelas, que são as sujeirinhas, ok? Então, se ele vai romper, se o sabão, a molécula de sabão vai conseguir romper essa membrana lipídica do vírus e romper, você vai estar liberando o material genético do vírus e vai estar inativando o vírus naquele momento, no ato de estar lavando a mão. Então, lavar as mãos está sendo o principal medida emergencial para a gente estar podendo também se proteger contra a possível infecção do Covid-19, certo? Eu espero que vocês tenham tirado muito proveito dessa aula. Não esqueçam de estar sempre lavando as mãos, evitar aglomeração, certo, gente? E com isso, cuidem-se e a gente se vê na próxima quinta-feira, ok? Muito obrigada pela atenção.